A tua benignidade dura para sempre. Obrigado, meu Pai, por este dia que se chama hoje. Muito obrigado pela tua presença neste lugar, Pai. Obrigado porque o Senhor vai impactar corações neste dia. Obrigado porque o Senhor vai visitar corações neste dia. Obrigado, meu Pai, porque através da tua palavra profética, problemas serão resolvidos, corações serão edificados. Obrigado, meu Deus. Obrigado por enviares cada filho teu que está aqui presente. Sabemos que não viemos pela nossa vontade, mas sim porque o Senhor nos convidou, o Senhor nos tocou e é o Senhor quem protegeu a nossa caminhada. Obrigado, Senhor, porque em paz chegamos para este lugar, em paz vamos cultuar para Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque a Tua paz reina sobre os nossos corações. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Saúde a igreja com a bendita paz do Senhor. Amém. Shalom, igreja. Shalom. A paz está convosco. Amém. A alegria aí. Amém. Glória a Deus. Então vamos celebrar o Senhor. Mais palmas. Glória a Deus. Convido-te a tomar a tua Bíblia no livro de João, no seu capítulo 4. Nosso irmão da comunicação da imagem. Aleluias. Já todos encontramos a palavra? João 4. Vamos começar no seu versículo 19. João 4, 19. Assim diz a bendita palavra do Senhor. Amém. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Soberano Deus e Pai, na Tua presença nos encontramos, Pai, agradecendo por mais um dia de vida, agradecendo por mais um momento que o Senhor nos permite estar na Tua presença. Podermos, meu Pai, prestar culto a Ti. Senhor, que esta palavra venha do Teu trono sagrado e possa fazer morada, permanecer nos nossos corações. Que os nossos corações nesta manhã, Senhor, sejam uma terra fértil para que esta semente que vai ser lançada no dia de hoje possa fazer morada e prosperar no santo nome do Senhor Jesus. Pai, nós fomos feitos para o louvor da glória do nosso Senhor. Nós nascemos para adorar o nosso Deus. Mas Deus não obriga ninguém a fazer isto. Deus é com aqueles que ouvem a palavra e de coração aceitam esta palavra, aceitam viver esta palavra, aceitam viver os preceitos e os mandamentos do Senhor. Amados, aqui Jesus dá encontro com uma mulher, que a Bíblia diz que esta mulher já teve 5 maridos e estava a viver com um que também não era seu marido. Muitos dizem, não, essa mulher estava em prostituição. Há uns que dizem, não, esta mulher era estéril. Como não fazia filhos, deixou o primeiro, o segundo
e mesmo assim não concebia, por isso é que ela estava de marido em marido. A Bíblia não trata realmente isto, mas entendemos assim. E Jesus declarou essa palavra à mulher, não para expor a mulher, mas sim, quando nos é revelado o segredo que está oculto, o que está no nosso coração, aí nos rendemos. Aleluias. Por isso é que muitas das vezes, aquelas pessoas que nos conhecem, nós temos o cuidado de as tratar bem, para não nos expor. Não é isso? Mas quem é de Deus, conhecendo o mal ou o bem do outro, não expõe. Aleluia! Glórias a Deus. Então, com uma palavra profética, Jesus conseguiu ter um diálogo com aquela mulher. E ele diz que o povo, aí o reino de Israel estava dividido naquela altura. 10 tribos de um lado e 2 do outro. Em Jerusalém, Salomão tinha edificado o templo para a adoração do Senhor. Davi teve esse propósito de construir um templo para adorar o Senhor. Mas Deus lhe disse, as tuas mãos estão cheias de sangue, porque Davi foi um homem de combate, um homem guerreiro. É o teu filho que vai edificar o templo para a adoração do meu nome. Então Salomão ergueu o templo. E em Jerusalém, todos diziam, até agora alguns vão para lá para dizer que é o lugar santo. É lá onde está ou onde se faz a verdadeira adoração a Deus. Mas Jesus diz àquela mulher, vocês oram no monte, porque dizem que é lá onde está a presença do Senhor. E nós falamos que é em Jerusalém. Mas está a chegar a hora. E ele depois diz, não, a hora já chegou, porque a hora representa Jesus. Jesus é a promessa que tinha sido dada para restaurar a adoração ao Senhor. A adoração que Adão tinha perdido no Éden. Porque Adão, quando foi feito e colocado no Éden, foi para a adoração da glória do Senhor. E ele ofereceu a Satanás. Começou a ser escravo de Satanás. Aleluia. E ali Jesus diz, eu cheguei para fazer o câmbio. Eu cheguei para ser o substituto. E a hora da verdadeira adoração já chegou. Não mais vão adorar no monte. Não mais vão adorar no templo erguido por Salomão. Mas a adoração será feita no teu coração. Amados, a Bíblia nos ensina que o nosso coração é o templo do Espírito Santo. Jesus veio, restaurou a adoração e ele subiu aos céus. E disse, eu irei, mas não vos deixarei órfão. Enviarei o Consolador. Aquele que vos fará lembrar tudo quanto tenho vos falado. E no dia de Pentecostes, vimos a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo não voltou. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e continua entre nós e através de nós. Eu digo através de nós porque Ele está dentro dos nossos corações. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, há um câmbio. Que a palavra no livro de 2 de Coríntios 5,17 nos ensina. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Mas isto o Senhor fala do Espírito. É no Espírito que nós nos tornamos novas criaturas. Amados, nós somos Espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. O nosso homem interior
é que deve dominar a nossa vida. Nós somos seres espirituais. E Jesus veio quando Deus tinha dito a Adão: no dia que comerdes dessa fruta ou deste fruto, certamente morrerás. A morte que Deus falou ali foi morte espiritual, separação com Deus. E Jesus veio nos unir novamente a Deus, restaurando ou dando vida ao nosso espírito. Podemos encontrar em Romanos 8:1, nos ensina que, pois agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo ao Espírito. Pois a lei de vida em Cristo Jesus nos vivificou. Nós, estando mortos em nossos pecados e delitos, Deus enviou o seu Filho, à semelhança da carne no pecado, para condenar o pecado na carne. Diga para o teu irmão: tu estás vivo. Pela morte e ressurreição do nosso Senhor. O Espírito voltou em nós. A palavra do Senhor em 1 de Coríntios 14 nos ensina que, se não for pelo Espírito, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, que Jesus é anátema. Só pelo Espírito temos o entendimento de quem é Jesus. Só pelo Espírito é que conseguimos adorar ao Senhor. Adoração, meus irmãos, não é louvor. Adoração não é música. Adoração é servir a Deus. Adoração é se prostrar a Deus. Adoração é venerar Deus. Adoração é se render de corpo, alma. Por isso é que aqui Jesus diz que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Aqueles que se prostram, aqueles que incondicionalmente se entregam ao Senhor. Muitos de nós queremos adorar ao Senhor porque precisamos que Ele resolva uma causa. Nos entregamos ao Senhor, nos humilhamos ao Senhor porque algo não está a correr bem na nossa vida. Mas quero te dizer, amados, esta condição em que te encontras só te levou para junto do Senhor. Ezequiel 47 nos mostra que as águas saíram do trono e o Senhor pegou o seu servo, andou 50 côvados, 500 metros, as águas batiam no tornozelo. Andou mais 500, as águas estavam no joelho. Quero te dizer, à medida que você está a mergulhar nessas escrituras, estás a aprofundar nas águas e vais começar a conhecer o mover do Espírito na tua vida. Começamos por questionar, começamos por buscar uma lógica. Amados, aquele povo que saiu do Egito testificou milagres extraordinários feitos da parte de Deus. As pragas que Deus mandou para lhes libertar. Deus abrindo o mar, que simbolizou o batismo daquele povo. Mas quando faltasse alguma coisa, quando tinham necessidade de alguma coisa, ao invés de clamar, reclamavam. Assim tem sido a nossa jornada.
A Bíblia nos ensina que Cristo deu a sua vida para nos resgatar. Fomos batizados nas águas e o Espírito Santo está em nós. Move-se em nós e através de nós. Mas quando falta alguma coisa, assim como aquele povo por causa de um dente de alho reclamou, nós também temos feito o mesmo. Adoração não consiste em explicar os teus problemas a Deus, porque Ele conhece. Adoração consiste em usar a palavra de fé, porque João 19:30, Jesus disse: está consumado a obra redentora. Redenção quer dizer câmbio, troca. Jesus, que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. 2 Coríntios 5:21, para nos tornar justiça de Deus. Nós somos justificados. Mas, irmão, eu ainda cometo o pecado. Qual é a criança que quando começa a dar passos não cai de cara? Esquece até, nem sabe que deve meter as mãos. Assim somos nós, bebês espirituais. Começamos com pecado, mas tens que reconhecer e entregar a Ele, porque a Bíblia nos ensina: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que insiste no pecado, não prosperará. E quando pecares, não espera o dia de domingo para vir confessar aqui, porque o Senhor já nos disse: os verdadeiros adoradores não vão adorar no templo, não vão adorar no monte, porque o monte é o teu coração. Primeira de João 8:9, ele diz: se confessarmos, Ele é fiel para perdoar e nos purificar de toda, aí não diz alguma, de toda injustiça. Quer dizer que quando pecamos, reconhecemos, entregamos na mão dele, sacudimos a poeira e o caminho é para frente. Satanás vai te condenar, vai te acusar, vai vir bater na tua mente, mas deves, com a autoridade que te foi delegada para pisar serpentes e escorpiões, e dizer em nome do Senhor Jesus: sai, não tens parte comigo. Mas o que é que temos feito? Lamentar. Jeremias 3:33, não é isso? Clama a mim. 33:3, perdão. Clama a mim, responder-te-ei. Como tem sido o teu clamor? São clamores de amor, de verdadeiro adorador, ou são reclamações, murmurações? Saiba, amados, 40 anos aquele povo ficou a girar no deserto porque não sabia adorar, porque não estava a ver ou reconhecer a verdadeira adoração, os feitos de Deus na sua vida. Jesus foi moído. Isaías 53, 9, 11, nos diz que a Deus agradou moer-lhe, fazer-lhe enfermar. As enfermidades passaram para Jesus. Sofrimento e tudo, mas alguma coisa passou para Jesus. Ele é a redenção. Redenção é troca. Mas, irmão, por que ainda falta isso, falta aquilo na minha casa, no meu trabalho, na minha vida? Porque não estás a aplicar a palavra com fé. A palavra de fé e com fé. Ali vai funcionar. A Bíblia é para ser guardada no nosso coração. Não se cansa de repetir a mesma coisa. Fazer uma confissão. Confissão quer dizer falar abertamente a mesma coisa. Basta um versículo. Repita mais. Aquele versículo vai ganhar luz e vai ter poder. Amados, assim como aquele povo ficou 40 anos no deserto, Moisés, para libertar aquele povo,
Viveu 40 anos também no deserto. Jesus, para começar o ministério, ficou 40 dias no deserto. E Jesus, estando no deserto, Satanás apareceu para provar Jesus. E Jesus foi lhe respondendo, dizendo: está escrito. Eu não vi, várias vezes que eu li essa passagem, Lucas 4, Mateus 4, não vi nenhuma vez Jesus a dizer queima, mas sim está escrito. A escrita é fogo, porque o Espírito Santo é fogo. E o Espírito Santo está em nós para dar poder à escrita. E este fogo, o fogo, que nem daquela sarça que não se extinguia, está em nós. Está bem dentro de nós. Se sabermos usar esta palavra, aquilo que nós precisamos estará conosco. Mateus 6, a partir do 20 em diante, Jesus diz que os pássaros não trabalham, mas vestem-se melhor até do que Salomão se vestiu. Salomão sabemos que foi muito rico. Mas os pássaros, Jesus diz que têm uma vestimenta superior. Os pássaros comem. Por quê? Porque o Pai dá de comer a todos que são com Ele. E Ele diz, quanto mais vocês não são superiores aos pássaros ou aos outros animais. Homens de pouca fé, buscai em primeiro o reino, a sua justiça, e as demais coisas, Ele diz, vos serão acrescentadas. Só acréscimo onde já existe alguma coisa. Então você nunca diga que não tem nada. A palavra diz que alguma coisa já tens. E Ele quer acrescentar. Como Ele vai acrescentar? Com a tua fé e adorando, servindo a Ele. A Bíblia diz que ide e pregai o Evangelho, e esses sinais acompanharão aos que creem em meu nome. Você tem o poder de expulsar demônios. Se as finanças estão aprisionadas, é porque tem aí um demônio, e Ele te deu o poder para expulsar o demônio. Confia na tua fé. Começas por confiar na fé do líder, mas à medida que vais caminhando, a fé do líder não vai funcionar na tua vida. Tens que usar a tua fé. Enquanto estivermos apoiados na fé dos outros, vamos ficar sempre na condição de bebês. Não vamos crescer. Eu disse que o povo girou 40 anos porque estava a blasfemar, não estava a entender o propósito de Deus. Irmão, por que Deus meteu o povo no deserto? Para conhecer os estatutos de Deus e para ter comunhão com Deus. Tu deves estar a passar num deserto, porque à medida que estás nesse deserto, tens tempo e oportunidade de conhecer Deus pela oração, pela súplica e ações de graça. A meditação na palavra. Muitos de nós já não estão aqui, mas cultuavam conosco. Apareceu um emprego, o emprego consumiu. Muitos de nós ainda não estamos a trabalhar. É tempo de você mergulhar nas águas profundas para ter comunhão com Ele. Deus não te abandonou. Quando temos o Espírito Santo, vamos provar o deserto. Mas o poder do Senhor se aperfeiçoa nas fraquezas. Amados, sorria. Filipenses 4:4. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos sempre no Senhor. Não estejais inquieto por coisa alguma, antes os vossos desejos, necessidades,
Sejam entregues ao Senhor pela oração, súplica e ações de graças. Isso é adoração, amados. Não temos conseguido adorar porque estamos a ver que ainda estamos presos, precisamos de uma libertação. Há fraquezas. E toda fraqueza, olha para o teu irmão e lhe diz, toda fraqueza é uma área que você está criança. Precisas trabalhar para crescer. Hebreus 10, sim, se a memória não falha. A Bíblia diz que o Senhor levanta sacerdotes falhos. Ele sabe que nós temos falhas. E são áreas que nós temos que trabalhar para crescer, para amadurecer. Não quer dizer que és pecador. Pecador é aquele que ainda não aceitou Jesus, aquele que está na condenação. Mas a palavra do Senhor nos ensina que aquele que está em Cristo lhe foi dado o ministério da reconciliação. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando as transgressões. Aquele que peca, se continua a pecar, é porque alguém que está aqui sentado não está a fazer o trabalho dele, levar a palavra. Não está a fazer o papel de verdadeiro adorador. Adoração é serviço. Adoração é mostrar como foi a vida de Jesus nesta terra. Jesus era Deus, mas despiu-se daquela glória e foi conduzido pelo Espírito Santo para libertar, para curar. Ele subiu, mas deixou a igreja, que é o seu corpo. Quem trabalha são os membros, não é verdade? Para mim caminhar, para mim estar aqui em pé, são os membros, os pés, e o micro está nas minhas mãos para falar. Então Cristo também está a confiar com algum de vós. Uns são os pés, outros são as mãos, para fazer a obra, para tirar o mundo do pecado. Amados, hoje as igrejas estão reunidas para celebrar um culto de adoração a Deus. Dizer, Senhor, nos colocamos de joelhos, nos prostramos diante de Ti, com um culto racional para agradar o Senhor. E o Senhor fazer cumprir a Tua palavra que nos ensina. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele alcançou como sua herança. Amados, vamos nos tornar aqueles que Deus está à procura em espírito e em verdade. Há coisas que estamos a precisar para a nossa vida, mas o Senhor não nos esqueceu. O Senhor quer te dar. Conhecemos como é que é o mover de um rio. O rio nasce pequeno, à medida que vai correndo, as águas se tornam imensas. Assim é a vida daquele que está com Cristo. Alguém disse, o vento sopra. E nós não conseguimos ver o mover do vento se não for por folhas, coisas pequenas. Jesus disse a Nicodemos, assim são os nascidos do Espírito. O vento sopra para onde Ele quer. Se te deixares ser movido pelo Espírito, pelo vento do Espírito, vais começar como se nada, absolutamente nada tivesses a operar. Mas grandes coisas te aguardam no futuro. Algumas vezes eu falei neste púlpito, eu ainda espero a promessa do Senhor que Ele vai me usar para ressuscitar mortos. O nosso Deus é grande. Nós temos posto o nosso Deus pequeno. Não veja Deus na dimensão da tua mente. Não. Deus é
infinitamente grande. Um pregador disse: Deus não habita nos céus, os céus é que habitam em Deus. Deus é maior. Vamos ver uma palavra que o nosso amado irmão Bernardo muito gosta. Comunicação da imagem, Efésios 3. Efésios 3. Dezessete. Efésios 3, 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Essa é uma oração de Paulo. A fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Ali ele disse todas as medidas que têm a ver com grandeza ou com medição, não é verdade? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em alguns. Em nós opera um poder grande. Aleluia! Amém. Amados, Cristo morreu e deu este poder para ti. Tudo que Cristo fez aqui na terra, você vai fazer. Se confiares, se teres fé na verdadeira adoração. Cristo foi um verdadeiro adorador. A adoração de Cristo lhe levou a lavar os pés dos discípulos. A tua adoração te leva a tirar aquele homem que está no lixo, no contentor, a resgatar aquela alma que o sangue do Cordeiro já pagou por ela e para ela. Amados, nós já temos grandes coisas. Estamos atrás do que nós já temos. Deus já nos deu. Falta é tomar posse. Falta é agir. Aquele povo, há dias a falar com um irmão, ele disse: irmão João, aquele povo, vendo mesmo aqueles sinais da parte de Deus, continuou a blasfemar, a não conhecer. E eu lhe disse: nós também estamos a viver assim. Jesus se deu na cruz, tudo que Jesus fez, ele disse: vos dou o poder, mas continuamos a ver que nada temos. Aleluia. A Bíblia diz que nós estamos numa aliança superior. Há quem diz: pai, quero ser como Jacó, quero ser como Abraão. Nós estamos numa aliança superior. Abraão queria ser como nós. A Bíblia diz que eles esperavam, mas não viram a promessa. E nós alcançamos esta promessa. Nós somos o corpo de Cristo. Nós não somos o povo de Israel. Somos o corpo de Deus. Cristo é Deus, então somos o corpo de Deus. Cristo quer dizer ungido. Nós somos cristãos. Se Cristo é ungido e cristão não é, somos ungidos. Por isso é que Isaías diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Essa é a herança dos filhos de Deus em Cristo. Toda língua que se levantar em juízo, não vem chorar, líder Osvaldo, vem então a vizinha, vem então aquele... Não, você tem o poder de dizer, em nome de Jesus, não vai prosperar, não vai funcionar. Cristo não tem irmãos prediletos, filhos. Deus não tem filhos
prediletos. O predileto é Cristo. E Cristo se colocou no nosso lugar para nos fazer prediletos, para nos fazer escolhidos. À medida que nós conhecemos essa palavra está bem guardada nos nossos corações, vamos ter autoridade. A autoridade vem no conhecer a palavra, na meditação da palavra, na comunhão. Amados, Cristo nos libertou da maldição da lei. Gálatas 3,13. Porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. O povo de Israel, Deus lhes deu os 10 mandamentos, lhes deu a lei, para lhes fazer ver que sem um substituto, sem um mediador, não poderiam alcançar a santidade. Este mediador é Cristo Jesus. O substituto é Cristo Jesus. Ele nos deu o poder. Ele nos colocou na verdadeira adoração, no serviço de Deus. Ele diz que somos reis e somos sacerdotes. Ele não disse ali, o irmão Osvaldo, o irmão João, pastora Judite, ele disse: vós sois a geração santa. Amados, estamos numa promessa superior. Todos os dias, quando acordares, olha para o espelho. Você que é homem diz: acordou o homem mais poderoso desse planeta. Você que é mulher, diga: a mulher mais poderosa desse planeta. Não é assim que Paulo falou ao povo de Roma? Eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então tu tens o Evangelho na tua mão, tu tens o poder que está acima de todos os poderes. A Bíblia diz que Jesus destronou principados, potestades e colocou eles debaixo dos seus pés. Quem são os pés de Cristo? Somos nós, a igreja. Então, as potestades, principados, estão debaixo dos nossos pés. Usa da autoridade que te foi dada. Alguém disse, um agente regulador de trânsito, ele não tem força para parar um caminhão, mas pela autoridade que lhe foi delegada pelo governo, ainda que o carro estiver a 100 km a hora e ele estenda as suas mãos, aquele carro vai parar. Então toda a confusão das trevas no teu bairro, você tem autoridade de falar em nome de Jesus e elas vão acabar com aquilo que tem feito na tua rua, no teu bairro. Amém. Não precisas falar muito. Eu digo que a palavra tem que estar no teu coração, no teu espírito, porque o espírito sonda o teu espírito e ele vai ver se a palavra só está na carne, nas emoções, na alma, ou está no teu espírito. Algumas vezes você declara a palavra e não acontece porque a palavra não tem raiz no teu espírito. Quando ela ganha raiz no espírito, vais ver os frutos. Alguém disse que orou mais de 1000 vezes essa oração de Efésios e os olhos dele se abriram. Ele já era um pregador há mais de 20 anos. Ele foi perguntar na esposa: o que eu andei a pregar durante esse tempo? Porque ele viu aquela palavra de
Segunda de Coríntios, pelo que quem está em Cristo é nova criatura. E Deus estava reconciliando o mundo em Cristo consigo mesmo. Ele viu, como é que eu nunca dei conta disto? Muitos de nós abrimos a Bíblia, passamos em coisas e vemos, quando alguém fala, eu já li esse versículo 10 vezes, nunca vi. Continua, estás a entrar nas águas profundas, estás a criar luz, raízes do verdadeiro adorador. Aqueles que se humilham no Senhor serão exaltados. Se humilhar no Senhor é adorar ao Senhor. Os discípulos perguntaram aos fariseus, Senhor, qual o primeiro mandamento? E ele disse, para amarmos o Senhor nosso Deus, acima das nossas forças, do nosso entendimento, e amarmos ao próximo como a nós mesmos. Irmão, irmã, nunca olha para o espelho e vê defeitos em ti. Deus te vê perfeito. Porque quando Ele olha para a terra, Ele vê Cristo em ti. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Não te compara com o ímpio, mas usa da autoridade que tens para converter o ímpio para Cristo. Assim como Adão lhe foi dado a palavra para encher a terra, multiplicar a terra com filhos, a igreja lhe foi dado o direito, o poder, a ordenança de converter, trazer filhos para Deus, ganhar o mundo, ganhar almas. Um grande evangelista disse, meu Deus, se eu não ganhar almas, prefiro que eu morra agora. Outro homem de Deus disse, frase de alguém que nem era homem de Deus, se não temos um motivo pelo qual vivemos, não temos vida. Na vida, temos que ter um motivo que sustenta a nossa causa, o nosso viver. Cristo, o motivo dele foi tirar o pecador da lama e lhe trazer para Deus. Se aqui eu estou, foi pela morte de Cristo naquela cruz. Se o irmão aí está também, é porque Cristo pagou. E Ele está a confiar em cada um de nós para ir buscar o pecador onde ele está e trazer para a igreja. Há profetas lá na rua, profetizas, há pastores, bispos, só precisam da tua mão e da tua boca. Essa é a adoração que o Senhor quer. No culto de Santa Ceia, naquela semana, nos purificamos, nos santificamos. Saiba que todos os dias são Santa Ceia, porque aqui estamos a comungar a palavra. Aquela Santa Ceia são com elementos físicos. Aqui estamos no elemento espiritual. Amado, quando pecar, confesse naquele momento e saiba que o Senhor perdoou. O Senhor não guarda, Ele atira no mar do esquecimento. Se o Senhor te vesse a ver, tu pecaste, já não fazes parte do reino. Haveria mais um dia de juízo. Sabemos que haverá um juízo de como andamos, caminhamos nessa vida. Ele deveria ter mais a guardar aquele juízo? Já não, porque já fez. Mas ele aqui está a dizer,
continue. Mas se conheceres a verdade e continuares a pecar, naquele dia ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que cometestes a iniquidade. Ele disse: muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome curei, em teu nome profetizei. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que cometestes a iniquidade. Então, nós conhecemos o Senhor. Foge o pecado. Às vezes pedimos: Espírito Santo, vem tirar o pecado. O Espírito Santo já está aqui nesta palavra e ele te mostra que não deves pecar. Vais pecar para pedir que ele faça o que você deveria fazer. Senhor, esse comportamento tira. Se você já está vendo que é errado, estás a ir lá mais. Não foi assim que Jesus disse: se é o teu olho que te faz pecar, corta. A palavra já diz: estás a pedir mais. Já está dito. E já tens consciência dos erros. Não peça mais, porque já sabes. Ali onde reconheces que estás fraco e pedes ajuda para Ele te auxiliar, porque o Espírito Santo é ajudador, auxiliador, não é fazedor. Mas nós temos orado, pedindo: Senhor, vem fazer para mim. Aleluias. Milagre acontece quando você não tem forças de fazer, então Ele opera. Mas em condições normais Ele quer caminhar contigo. Ele te orienta e tu fazes. Essa é a verdadeira adoração. Caminhar com o Senhor. Aquela mulher, por causa da palavra que o Senhor lhe deu, ela saiu daquele lugar em que Jesus estava e trouxe a cidade inteira para Jesus. Por causa de uma palavra, o coração dela recebeu e agiu, trazendo a cidade para Jesus. Jesus não poderia entrar naquela cidade porque os judeus tinham conflito com os samaritanos. Então ele usou daquela mulher e aquela mulher trouxe a cidade para Jesus. Há sítios que você não pode entrar, há sítios que você não pode estar aí, mas vais usar alguém daquele lugar para que a palavra do Senhor seja conhecida. Amados, nós não vamos ir nas urnas para ver fraudes ou para ver influência daqui ou dali, se houve suborno ou não. Nós vamos nas urnas para entregar aquelas urnas nas mãos do Senhor e dizer: Pai, aqui onde eu estou a meter o meu voto, que venha a perfeição, porque a minha mão é ungida e a mão ungida está a abençoar essa urna. Pai, que a partir do voto deste verdadeiro adorador, declara mesmo batendo você no teu peito, a partir do voto desse verdadeiro adorador, que possa subir um governo que vai ver a causa do pobre, da viúva. Ao invés disso, eu acho que alguns de nós ainda estão a dizer: esses estão há muito tempo, e aqueles também não estão com nada. Não, isso não te compete. O Senhor não te levantou para ser o juiz, mas sim o advogado. Jesus é o advogado. Então tu também és o advogado. A justiça é Ele quem vai ditar. O advogado cabe somente dizer: eu defendo o meu cliente. E o teu cliente nessa altura é que vença o melhor. Aquele que vai olhar para a causa do mais desfavorecido. Aleluias. Que todos os homens de Deus, nestes dias, possam abrir os seus corações e entregar a nação
nas mãos do Senhor. Essa é a reverência ao nosso Deus. Essa é a adoração que o nosso Pai pretende de nós. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Até aqui a palavra do Senhor.